Fala pessoal, continuando aqui uma análise aí dos discos do Rodox, né? Aproveitando esse hype aí com a volta do Rodox. Na verdade, são alguns vídeos que eu já queria fazer há muito tempo, desde a época que meu canal era unicamente focado em rock, porque são discos que marcaram muito a minha vida, minha adolescência. E da última vez eu falei do Estreito, né? Disco ali, não sei exatamente se é de 2001, 2002. Então tem o vídeo aí, alguns vídeos atrás eu falei do Estreito do Rodox, o disco de estreia. E agora eu vou falar do segundo disco deles, né? Auto-intitulado ali, Rodox. Um disco que me marcou, eu não sei qual me marcou mais, cara. Os dois são sensacionais. Os dois são muito bons, de formas diferentes e tal. Acredito que o Estreito seja até mais importante devido àquele processo inicial ali do Rodolfo, por ser praticamente um disco solo dele. E daí vem a primeira diferença entre os dois discos que eu acho, é que o Estreito ele carregava muito mais esse sentimento, um sentimento mais raivoso, né? Um sentimento mais de frustração. Se você for ver, a maioria, uma boa parte das letras do Estreito fala sobre essa relação do Rodolfo com a saída do Raimundos, com as velhas amizades, a relação dele com a mídia, com a imprensa. E o Estreito é um disco carregado de muito sentimento pesado, assim, nesse sentido, dele lidando com uma raiva, dele lidando com uma amargura, dele lidando com cancelamento, né? Dele lidando com expectativas que as pessoas criaram em cima dele, assim. E ele lidando com essa decepção que ele acabou gerando em muita gente. Então o Estreito ele é muito carregado desse sentimento, né? Acho que, sei lá, talvez metade das letras falem sobre isso e outra metade fale sobre Deus, novo nascimento. Obviamente que de uma forma ainda mais imatura, genérica. Ele estava no começo ali do processo de conversão ainda não tinha muito entendimento, profundidade bíblica. Mas eu acho que o Estreito você poderia resumir dessa forma. E o segundo disco, ele é um disco muito mais leve nesse sentido. Ele não é leve no som, no peso, ele é pesado sonoramente, musicalmente, mas ele não é tão carregado de amargura, de rancor, de raiva, né? Ele fala mais de conversão. Na minha opinião, o segundo disco fala mais de Deus, das coisas de Deus, desse começo de conversão, da vida nova, da relação dele com Deus, né? Então o segundo disco ele fala mais sobre isso. Então pra mim ele tem letras mais leves, ele tem um espírito, uma essência mais leve, um espírito mais leve, apesar de ser um som extremamente pesado. E ele não deixa de ser um Estreito, musicalmente falando, não deixa de ser um Estreito mais maduro. Porque daí no segundo disco o Rodolfo convida realmente os outros integrantes, né, os outros músicos. E daí eu acho que começa o grande problema do Rodox, que eu não sei se faltou sabedoria pro Rodolfo na época ou se foi exigência de gravadora, mas de entender que provavelmente o melhor para ele seria ter convidado músicos cristãos, né? E a gente sabe muito bem que as igrejas evangélicas têm ótimos músicos, tecnicamente falando,
E daria sim para ele ter convidado apenas músicos cristãos, mas não foi a sacada dele na época. Não sei muito bem os bastidores dessas escolhas aí. Mas o Rodolfo começou. O Rodolfo acabou chamando pessoas ali ímpias, incrédulas, enfim, que não eram convertidas, né? Já tinha chamado o Fernandão, o Bob eu não sei se era crente, o DJ Bob. O Fernandão acho que se declarava ateu. Na época eu ouvi falar que ele se declara ateu até hoje, sei lá. E ali pra mim começa o grande equívoco do Rodox, no sentido de não ter chamado, que o Rodox provavelmente teria tido uma vida mais longa se o Rodolfo tivesse chamado integrantes cristãos ali para compor, né, a banda. Mas não, ele chamou caras de outras bandas, tal, inclusive o Patrick Laplan. E o som acaba dando uma encorpada, né, em todos os sentidos, assim. Músicas muito mais bem elaboradas, muito mais técnicas, bem tocadas, né? O Estreito, ele é muito mais um disco de poucas guitarras trabalhadas, apesar de terem guitarras legais, mas é mais acorde, power chord, né? Você vê assim, riffs mais simples. E no segundo disco você já vê que tem riffs mais elaborados, tem até alguns solos, assim. Alguma música você tem uns solinhos e tal, nada demais, não é uma banda, nunca foi uma banda de solo mesmo, né? E no geral composições mais bem elaboradas, né? Porque realmente você convidar músicos experientes, né, cara, rodados. O Patrick Laplan é um ótimo baixista, né, meu, na criatividade, tecnicamente falando, passou por outras grandes bandas aí, Los Hermanos, né? E o Fernandão na batera moendo tudo, né, cara, como sempre. Ele mandou bem demais nos 2 discos do Rodox. E eu lembro que na época, cara, era bem o comecinho da internet. Ah, não comentei, eu acho que esse disco ele foi lançado pouco tempo depois do Estreito. Então acho que foi ali, se o Estreito foi lançado entre 2001 e 2002, esse disco aí, o segundo, foi 2003, 2004, né, meu? E tava muito no começo da internet. Eu lembro de que tinha um blog lá que os caras da banda ficavam lançando as novidades, assim, esporadicamente, alguns textinhos falando como foi o dia da gravação. E daí você entrava no site do Rodox, tinha tipo 30 segundos de costas para o mar, cara. E eu ouvia aquilo com aquela internet de escada. E eu falava, cara, que massa. E aguardando ansiosamente. Só quem viveu sabe, né, cara, que foi essa fase aí, né, cara. E sensacional, cara, que eu tenho que falar sobre o disco. O disco vem mais maduro musicalmente. Ele traz muito desse pop punk, né, hardcore melódico também. E ele traz ainda essa mistura do hardcore pesado com o new metal. E acho que até traz um pouco de thrash metal. Eu não lembro exatamente o nome da música ali, mas mais pro final. Eu não sei se é 10.000 megatons. Tem até, parece um Slayer, um thrash metal, assim, então. E tem muito, meu, Incinerador. Pra mim parece um riff do Korn, assim, sabe? Aquele riff pesado e lento, com um refrão sensacional, assim. Então, cara, Rodox é uma banda que quando acabou, assim, deixou a gente órfão, porque realmente a gente esperava uma sequência ali, um terceiro disco pra ver pra onde a banda ia caminhar, né, cara? Era uma banda tecnicamente, musicalmente muito massa e que tinha muito potencial ainda pela frente, muita história ainda. Mas as coisas acabam acontecendo do jeito que tem que acontecer, né? Porque eu acho que era pro Rodolfo amadurecer na fé e ter a carreira solo dele mais voltado ao louvor, mais especificamente era para acontecer isso. E ele acabou sendo muito contente, muito feliz e bem realizado, né? Nesse sentido. Então, Deus tem o controle, sabe de todas as coisas. E outra característica musical do segundo disco é que, diferente do primeiro, que você vê o Rodolfo experimentando em várias áreas ali, você tem uma música totalmente acústica, né, que é o Quem Tem Coragem Não Finge. Tem uma música bem ska,
com metais, né, com sopro. Você tem uma bem rap, Três Reis. Então você vê um Rodolfo, entre aspas, atirando para todos os lados ali e querendo, assim, acho que finalmente se sentindo livre para experimentar e ousar. E no segundo disco você já vê uma coisa mais focada, mais contida ali, né? Realmente mais centralizada e desenhando o que realmente seria o som do Rodox ali, né? Mais realmente voltado pro rock, hardcore, metal. E ele sai muito pouco desse ambiente, né? Você tem, acho que na mesma panela que tem umas influências de ska, mas é muito mais hardcore que Continuar de Pé. Tem um pouco de ska, mas tem uma influência muito mais hardcore, né? O Continuar de Pé do Estreito é muito mais um ska puro, né? Um ska mais lento, mais com groove, com uma guitarrinha bem mais leve, assim. E na mesma panela, apesar de ser um ska do segundo disco, ela é mais misturada ali com hardcore, né? Mas daí você não vai encontrar nada de acústico, nenhuma balada, você não vai encontrar rap, entendeu? Você vai encontrar fragmentos de rap, de influência de rap no meio das músicas mais new metal, né? Mas nenhuma música puramente hip hop, puramente rap, entendeu? E é isso, cara. Acho que eu não tenho muito mais o que dizer sobre o segundo disco, mas eu vi muito mais um Rodolfo mais leve, mas já tinha resolvido melhor, já tinha passado alguns anos, né, de toda aquela ruptura com a velha vida, com o velho homem, com a velha banda Raimundos, e já tinha superado e resolvido muito melhor tudo isso. Então você vê isso nas letras, né, e uma letra muito mais focada em falar de Deus, na nova vida dele, no relacionamento dele com Deus e tal. E é isso. É isso. Tá bom? Então eu pretendo gravar alguns vídeos aí falando dos discos solos do Rodolfo, tá? Então beleza, pessoal. Não tenho ídolos, leiam a Bíblia. Um grande abraço, falou!